A palavra favela tem uma determinada significação diante de instituições oficiais brasileiras, sendo, sobretudo, para as polícias um local de exercício da violência. Uma triste anedota ilustra sinteticamente o ódio dirigido de maneira mais ou menos difusa pelas instituições para as favelas. Em 2008, o governador do estado do Rio de Janeiro apresentava publicamente a opinião de que o aborto deveria ser utilizado como método de controle da criminalidade. Diz ele, abro aspas, você pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Meier e Copacabana, é padrão sueco. Agora, pega na Rocinha, é padrão Zâmbia-Gabão. Isso, as favelas, é uma fábrica de produzir marginal. Ainda que as instituições, as polícias atuem na ilegalidade, tudo acontece impunemente sem que o conjunto das instituições reaja, homologando assim tais crimes, direto ou indiretamente. Para defender o governador das críticas que repercutiram na imprensa, o secretário de Segurança diz publicamente que as favelas têm uma legião de excluídos que não conhecem o Estado, não sabem o que é a lei, e essa cultura das favelas, onde muitas vezes o marginal traz do ventre da mãe. Ele convive e vê na rua as pessoas armadas com granadas, com revólveres. Isso não nos autoriza, diz ele, a tirar vidas, mas peço que considere esses aspectos ao analisar os dados da violência policial. Quando remontamos o contexto simbólico histórico que atribuiu o significado atual à palavra favela, nos deparamos com uma história, ou melhor, um romance histórico, e ao final desse romance, nos deparamos com um evento surpreendentemente distante. Originalmente, a palavra favela é o nome dado a uma planta, Quinodusculus filacanthus, um arbusto de grande utilidade alimentar e medicinal para o sertanejo nordestino. Euclides da Cunha descreve em 1902 os eventos da Guerra do Estado Brasileiro contra Canudos, de onde emergiu o novo significado da palavra favela. Canudos foi uma cidade fundada pelo pelegrino Antônio Conselheiro, personagem histórico que aglomerou as massas de trabalhadores pobres, em sua maioria pessoas negras libertas após a abolição da escravidão em 1888. Ao lado de Canudos havia um monte chamado Favela, onde crescia a planta e onde os soldados da República instalaram seus canhões para atirar e atacar na cidade. Apesar de não pagar impostos e não respeitar as leis da nova república, os canudenses viviam bem, como nunca tinham vivido, pois podiam usufruir da produção do seu próprio trabalho. Os historiadores demonstram que o fluxo de pessoas em direção à cidade foi tal que ela se tornou a segunda mais habitada do estado da Bahia, o que causou grande irritação nos senhores latifundiários e nos senhores da política, que enfrentaram um problema de escassez de mão de obra e que, por isso, foram forçados até aumentar o salário de seus empregados. Os canhões instalados no Morro da Favela, observou Cunha, eram a mais nova aquisição do governo brasileiro, que tentava justificar a existência da República. As armas eram apresentadas como florão do progresso brasileiro e o método de enfrentamento do atraso de um povo e as instituições supunham inferior. E não apenas, que também contaminavam, segundo a teoria eugenista em voga na época, a raça branca. Segundo essa concepção, essa miscigenação atrasaria ou até impediria o desenvolvimento da nação. Esses ideais culturais, estético-raciais, são oriundos das instituições europeias colonialistas. A guerra também foi um duro golpe para a República, pois ela saiu derrotada e humilhada de 3 campanhas militares, derrotas que chocaram a opinião pública nacional. A 4ª tentativa não podia, então, falhar.
E como parte dos esforços empenhados para essa guerra, o exército prometeu aos soldados uma casa na cidade do Rio de Janeiro caso ganhassem, fossem vencedores. Os soldados venceram e então foram para a capital. Mas a promessa não foi cumprida e eles se instalaram no Morro da Previdência. E, ao exemplo das aglomerações precárias em outros morros da cidade do Rio de Janeiro, se instalaram muito precariamente e passaram, em lembrança da Guerra de Canudos, a chamar o seu próprio morro de favela. O final dessa guerra foi um massacre indescritível, e este contexto de origem do uso da palavra favela nos centros urbanos fundou essa relação protótipa das relações das instituições com as favelas, ou melhor, com a figura da alteridade já em território brasileiro. É fato que, afora as incursões da Inquisição, não houve um pensamento judeofóbico significativo no Brasil. Mas entendemos que, como as palavras que podem ter novas significações, ao caso da palavra favela, a estrutura de um pensamento também pode se manter, ao passo que são significantes que são deslocados e deslizam em uma cadeia significante contínua. Segundo a hipótese de Cunha, Canudos teria sido fundado sobretudo em torno do sebastianismo, oriundo dos marranos expulsos da Península Ibérica. Averigou-se que essa hipótese histórica de Cunha, entretanto, é falsa, pois não havia nos textos escritos pelas próprias mãos de Conselheiro qualquer referência ao sebastianismo. Os historiadores, no entanto, puderam demonstrar que, apesar de ser um ferrenho defensor da monarquia e do cristianismo, Conselheiro, o próprio romance familiar de Antônio Conselheiro remete justamente ao marranismo e à cultura da perseguição aos judeus. Averigou-se que Conselheiro defendia os cristãos novos e descendia de cristãos novos e, por isso, veio ao mundo em uma terrível guerra de vendetta familiar. Se os antepassados de Esbarreto foram justamente acusados de roubo de terra, acusação a mais ofensiva e desonrosa naquela sociedade. A gravidade da acusação era tal que ser acusado de roubo equivalia, analogamente, à acusação do crime de deicídio imputado pelos cristãos aos judeus para justificar a perseguição no antigo continente. A perseguição à família de Conselheiro vem de uma herança cultural precisa, e trabalhamos com a hipótese de que, apesar das transformações sociais dos significantes, essa estrutura de pensamento continua relevante no mal-estar brasileiro atual. O outro é ressentido como fonte de angústia, como instituem os evangelhos. Ora, em seu tempo, Canudos foi o principal signo da autoridade e Cunha descreve bem a angústia que a cidade causou na sociedade brasileira. Os eventos narrados até agora demonstram que um pensamento europeu se impôs e se manteve ao longo dos séculos no Brasil. E nos perguntamos sobre qual seria, por sua vez, mais precisamente, esse pensamento europeu. O ódio social do genocida não demanda que as vítimas se percebam como parte do grupo designado pelo agressor, pois a causa da violência está no pensamento, no olhar do algoz, e não das vítimas. Nesse sentido, por exemplo, Poryakov lembra que, ao contrário do que argumentava o discurso nazista, ao contrário, o problema não é a questão judaica, mas a judeofobia, morbidez cuja origem histórica remonta à fundação do cristianismo. Em um texto não publicado de 1934, Freud cunha o termo romance histórico para tratar da fundação do judaísmo e da origem da judeofobia. A versão do romance histórico que circula por vezes nos meios institucionalizados brasileiros indica levianamente que a fonte do mal-estar está, por exemplo, na suposta alteridade das favelas. Essa crença é explícita nos discursos e ações policiais. No Brasil, segundo o IPEA, foram registrados quase 42 mil homicídios em 2019
e 65.600 em 2017. E mais de 75% das vítimas eram pessoas negras, habitantes de favelas e periferias, sendo as polícias atores importantes nesse conjunto de assassinatos. Vamos agora retomar a cultura europeia, onde o ódio ao judeu foi uma das principais expressões da xenofobia durante um importante período. Os historiadores indicam que, antes da cristianização, o Império Romano permitia aos povos dominados manterem sua própria religião, como também incorporava o Império os deuses dos povos conquistados, e a invasão da Grécia foi o evento mais paradigmático nesse sentido, onde deuses e a cultura foram incorporados à cultura latina. Quando Constantino se tornou imperador em 312, se converteu ao cristianismo. E Venn observa que a população cristã do império era de 5 a 10%. 50 anos após a morte de Constantino, primeiro imperador cristão, Justiniano aboliu as leis de tolerância religiosa, proibiu as outras religiões e iniciou a perseguição de pagãos e judeus, de modo que praticamente não havia mais paganismo na Europa no século VI. Para Freud, uma das origens da judeofobia é justamente o caráter traumatizante da cristianização da Europa. Diz ele, os povos que hoje sobressaem no ódio aos judeus se tornaram cristãos apenas em épocas mais recentes. Muitos deles foram a isso compelidos de maneira sangrenta. Poderíamos dizer que são todos mal batizados, que sob um tênue verniz de cristianismo, continuam a ser como eram seus ancestrais que cultivavam o politeísmo bárbaro. Não superaram seu rancor à religião que lhes foi imposta, mas deslocaram a fonte de onde lhes chegou o cristianismo. De fato, os evangelhos contam uma história que se passa entre judeus e que, na verdade, trata apenas de judeus. Facilitou-lhes esse deslocamento. Seu ódio aos judeus é, no fundo, um ódio aos cristãos. De fato, como observou Poliakov, a judofobia foi uma criação do cristianismo, fato do qual Freud demonstra ter consciência. Os historiadores, como Venn, indicam, entretanto, que não foi apenas o ódio ao judeu, mas o ódio à autoridade que foi estruturado pelo pensamento cristão, através da perseguição também de todo o povo politeísta. Paulo de Tarso buscou transformar o judaísmo para fazer a religião universal, os católicos. Mas foi ignorado pelas comunidades judaicas. E Freud cogita que ele poderia até mesmo ter criado deliberadamente o cristianismo para perseguir o judaísmo, motivado por sua sede pessoal de vingança. Concluo esse relato de pesquisa parcial de pós-doutorado em curso na Universidade Federal de Juiz de Fora para pensar que o mal-estar brasileiro pode estar inserido em um contexto simbólico muito mais longínquo e amplo do que se pode imaginar.